envolva na sua bondade, na sua misericórdia. Nós que aqui estamos para aprender um pouco do seu evangelho de amor e de esperança, para que possamos também nos tornarmos melhores a cada dia que vamos vivendo. Hoje o nosso encontro é do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não existe salvação. E esse tema, muitos de nós já lemos na Bíblia, já lemos na internet, que começa de uma certa maneira até bem alvissareira, podemos dizer assim. Diz assim, que quando Jesus voltar, o Filho do Homem voltar, na sua majestade, acompanhado dos anjos, reunirá todas as nações diante dele e ele começará a separar as ovelhas dos bodes. Essa linguagem para a época de Jesus era plenamente compreensível e muito bem entendida. E as ovelhas ficariam à sua direita e os bodes à sua esquerda. Os contemporâneos de Jesus sabiam exatamente o que ele estava falando. E nós precisamos trazer essa forma de colocar para os tempos de hoje. Porque vejam como Jesus fala: benditos do meu Pai são aqueles que tomarão posse do reino dos céus, que foi preparado desde o princípio do mundo. Então esse reino já estava pronto. Já está pronto desde o princípio do mundo. E aqueles que ficarão à direita do Mestre poderão sim, ao longo da existência, ter o merecimento para morar nessas moradas do Pai. Porque eles conquistaram esse direito com a prática da caridade. E aí ele começa a descrever o que é a prática da caridade. E nós vamos lembrar, à medida que eu vou falando aqui, mas precisamos prestar atenção em algo que fica um pouco subentendido nessa mensagem. Então ele diz assim: deram de comer a quem tinha fome, deram de beber a quem tinha sede, deram abrigo ao que estavam sem teto, vestiram aqueles que estavam nus, socorreram os doentes, visitaram os que estavam presos e nos hospitais. Aí perguntam, como nós perguntaríamos: mas quando foi que, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? Quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos te visitar? Jesus fecha essa bela mensagem dizendo o seguinte: que todas as vezes que esses momentos de caridade for feito a um necessitado, está sendo feito a ele, Jesus. Fica muito bonito isso. Mas nós distorcemos um pouco no nosso dia a dia essa mensagem de Jesus. Nós invertemos essa passagem. Porque essa passagem, ela se refere àquilo que está fora do templo, aquilo que está fora da casa espírita, aquilo que está fora das congregações. Porque como você vai dar de beber, de vestir, de comer, dar teto para quem está aqui dentro? Então toda a caridade, ela não é praticada aqui. Ela é praticada no nosso dia a dia, no mundo exterior. Para aqueles que necessitam e que nós vamos nos encontrando com eles e sabendo desses processos que dificultam a vida do próximo. E Jesus está dizendo: olha, quando passares no seu dia a dia, no seu momento fora do campo da oração, fora do encontro congregacional, é necessário socorrer esses irmãos, para que a prática da caridade lhe dê o direito de conquistar, de angariar o reino dos céus. Portanto, muitos de nós, não apenas aqui nesse momento, equivocadamente pensamos que para adquirirmos aquilo que chamamos de caridade, é necessário aprender aqui dentro para depois praticar lá fora.
E Jesus está dizendo que não, é o contrário. Precisamos praticar lá fora para ter certeza aqui dentro. E essa forma de ele nos colocar, ele começa também a dizer que aqueles que não aliviaram a sede, aqueles que não aliviaram a fome, aqueles que não aliviaram o frio, aqueles que não ajudaram na doença e não visitaram os que estavam presos, serão afastados e serão lançados ao fogo eterno da época do Mestre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno, é claro que hoje nós compreendemos com a nossa evolução, da nossa própria essência como encarnados, é a nossa consciência. Essa consciência que está o tempo todo conosco, nos acompanhando, avaliando, dentro das leis divinas, aquilo que nós estamos fazendo, de uma forma consciente ou não. E isso é essa consciência que irá nos cobrar todas as nossas atitudes, sejam elas principalmente de egoísmo e de orgulho, ou de humilhação ao nosso próximo, que, chegando até nós muitas vezes viramos as costas, ou por medo, ou por indiferença, ou por achar que não tem nada a ver com aquilo. Aqueles que nos buscam, desejando, por exemplo, se libertarem da prisão da obsessão. A obsessão é uma prisão. E muitos procuram a casa espírita, procuram a ajuda espiritual, procuram a ajuda dos anjos para se libertarem dessa prisão. E nós podemos nos recusar, ou atendê-los com indiferença, ou com um certo orgulho, ou com um certo egoísmo, por já estarmos há muito tempo, há muitas décadas, trabalhando em nome do Mestre Jesus. Aqueles que nos buscam, por exemplo, desejando se alimentarem com o pão da vida eterna, alimentar-se dos ensinos do Mestre Jesus, alimentar-se para que a sua alma, tão sofrida, tão depauperada, tão angustiada, possa recuperar a força do Evangelho do Mestre. Aqueles que nos buscam com frio na alma, diante de tanto sofrimento que se deparam em sua família ou na sua própria existência. E também aqueles que nos buscam com a sede da misericórdia, desejando a água da vida. Nós temos que ser esses caridosos que Jesus fala de início. Nós temos que praticar essa caridade exterior, para que quando chegam até nós, nós já estamos devidamente preparados para socorrê-los, acolhê-los de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa vontade. Assim sendo, fora da caridade não há salvação. Jesus está nos dizendo também que todos aqueles que faltarem com a assistência, com o cuidado, com a atenção a um desses pequeninos, estão deixando de praticá-la com o próprio Mestre, cuja essência é o amor. E esses irão sim para esse suplício eterno que ele está nos falando. Mas vejam, como nós somos desafiados no nosso dia a dia, no nosso desejo de praticar a caridade. Nós passamos por desafios, como Jesus foi desafiado. Quando ele estava falando sobre isso em público, um doutor da lei, um conhecedor, um que conhece todas as leis, que sabe todas as regras, se levanta e pergunta a Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? É uma pergunta que é feita de chofre, mas ele sabe a resposta, mas ele quer ouvir de Jesus. E Jesus pergunta a ele: o que está escrito na lei? É o que pode acontecer conosco. Quando nós perguntamos o que é necessário para que eu conquiste esse reino dos céus que tanto o Mestre fala e que eu procuro no meu dia a dia. E Jesus nos pergunta: o que está escrito na lei? O que você sabe que tem que ser feito? E esse doutor da lei, como um doutor, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a si mesmo. Ele sabia o que fazer.
E é interessante essa passagem porque está assim, ó, de toda a tua alma, e a doutrina espírita nos diz que alma somos nós, encarnados. E logo em seguida ele diz de todo o teu espírito. Então há uma clara distinção entre fazer a caridade entre nós que estamos encarnados, para que todo o espírito que comanda a nossa encarnação possa se beneficiar dessa prática da caridade. E estudando, portanto, essa passagem, Jesus termina falando para o doutor Dalí assim: faze isso e viverás. Mas ora, ele não está vivo? Ele não está questionando o mestre? O mestre não está falando dessa vivência momentânea. Está dizendo a ele que ele viverá, sim, em espírito, conquistará esse reino que ele pergunta e essa vida eterna. E assim somos nós também, como esse doutor da lei. Às vezes nos julgamos tão dominadores, tão conscientes da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa cultura, que nós procuramos respostas imediatas, perguntando diretamente aos amigos espirituais ou a outros seres iluminados o que precisamos fazer para conquistarmos a vida eterna. E eles ficam muitas vezes calados, porque a resposta já existe no Evangelho. Basta nós lermos, procurarmos e entendermos e praticarmos. Quando Jesus fala da prática da caridade para que haja salvação, ele pratica algo muito importante. O orgulho e o egoísmo é o que Jesus não cansa de combater. Em todo o Evangelho ele combate o orgulho e o egoísmo. E ele não se limita apenas em algumas passagens a recomendar a caridade. Ele põe isso muito claro. Ele põe isso em termos explícitos, bem delimitados, como condição absoluta da felicidade futura. A prática da caridade, meus irmãos, por Jesus, é a condição absoluta que nós precisamos desenvolver, praticar, nos esforçarmos no nosso dia a dia. E não cairmos mais nessa ilusão de que precisamos aprender primeiro para depois praticar. Nós temos que praticar e ir ajustando isso para a nossa própria melhoria, o nosso próprio futuro. E a única coisa que Jesus pergunta para esse doutor da lei é se ele foi caridoso. Jesus não pergunta se ele preencheu, se ele está atendendo alguma formalidade. Não pergunta, pode ler o Evangelho do Mestre. Não há uma pergunta sobre alguma forma de prática de, vamos dizer, de culto ao Pai. Jesus não pergunta isso. E não pergunta também qual é a prática exterior. E ele simplesmente diz assim: passai à direita, vocês que cuidaram dos vossos irmãos, e ficai à esquerda aqueles que foram duros para com eles. Muitas vezes, no nosso passado, nós fomos muito duros para com os nossos irmãos, cruéis mesmo. Mas hoje nós já procuramos cuidar deles, dar mais atenção, e já estamos no exercício da caridade. A caridade é algo que vem de dentro de nós e se exterioriza de muitas formas. E mais importante ainda, Jesus não faz distinção ortodoxa. Ele não pergunta qual é a fé daquele que ali está. Ele está dizendo que a prática da caridade é independente da sua crença. Se você é ateu, se você acredita em Deus, se você é presbiteriano, se você é espírita, se você é católico, ele não pergunta, ele não faz distinção entre aquele que acredita de um modo ou de outro e aquele que não acredita. Ele não faz distinção. Porque muitas vezes aqueles que não acreditam são ateus convictos, praticam caridade, generosidade. E aqueles que acreditam, que têm a certeza de que existe uma vida futura após a morte do corpo físico, nada fazem. Ficam apenas estudando as Escrituras, estudando os mandamentos do Mestre, mas não praticam. E assim como nós temos como exemplo Jesus, que é o nosso Mestre, nós somos discípulos de Jesus,
E o discípulo é aquele que segue o mestre, que sabe que ele tem muito que nos ensinar. É necessário que o discípulo pratique o que o mestre pratica. E Jesus não ficou apenas na teoria. Ele praticou diariamente a caridade. Ele praticou diariamente a humildade como o único caminho de salvação. Vejam o Sermão da Montanha. Vejam todas as passagens em que ele vai socorrendo e amparando os mais necessitados. E ele está dizendo que quando nós nos colocamos dentro do egoísmo e do orgulho, nós já estamos no caminho da perdição. Portanto, depende apenas de nós. Esse processo da caridade não depende daquilo que podemos aprender, mas do quanto nós já somos caridosos em nossos corações. Como o meu olhar se modifica ao olhar o outro. Como o meu olhar é reflexo daquilo que eu sinto em relação ao outro. Eu começo a olhar para o meu próximo mais próximo de forma diferente. Assim como eu olho para o meu próximo mais distante, também de forma diferente. E esse olhar começa a trazer para mim o desenrolar, o desenvolver da caridade. E este princípio que Jesus está dizendo, ele termina essa passagem dizendo algo para esse doutor Dari. Ele diz assim: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, quando ele fala toda a lei, é Moisés. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos: amar a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo. E para que não houvesse equívoco, porque eles distorciam muito as falas do mestre, sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, Jesus acrescenta mais uma coisinha. Ele diz assim: e aí aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Não há como ter essa antítese. Se você ama a Deus, você precisa e entende que também amará o seu próximo. Portanto, o amor é o que liga o primeiro mandamento que ele fala, amar a Deus assim como o teu próximo, e no segundo também existe a prática do amor, que é o fundamento de toda a evolução da nossa humanidade. A nossa humanidade irá evoluir? Sim, irá. Passará por muito sofrimento, por muita dor? Passará. Mas não está fadada ao desastre. Porque a lei do amor está sempre atuando, atenuando a lei de ação e reação. Está sempre atuando na lei do progresso e também na lei da destruição. Essas leis, elas trabalham o tempo todo, mas a lei maior é a lei do amor. Essa lei balança, ela equilibra as demais leis, nos permitindo entender o que é amar a Deus. Sem praticar a caridade não é possível. Nós precisamos praticar essa caridade como um dever do homem, como um resumo da nossa própria existência, da nossa própria essência. Somente assim é que nós vamos nos dando e nos doando. Quando nós adentramos uma doutrina, como a doutrina espírita, que nos permite, nos estimula a usar a nossa inteligência, a nossa lógica, o nosso bom senso, essa doutrina ela começa a nos modificar. Não porque é uma doutrina que vem imposta, mas é uma doutrina que nos permite nos conhecermos. Nós vamos mergulhando em nós mesmos e vamos afastando essas sombras que ainda carregamos. E nós vamos nos desescravizando da posse infeliz. Porque quando mergulhamos na posse, nós somos muito infelizes. Nós somos um homem, uma pessoa amargurada, angustiada, mergulhada em um mundo de posses. E como tudo que une o Pai, Jesus e nós é a prática do bem, que nós vamos pouco a pouco mergulhando nesse bem, pouco a pouco nós vamos voltando-nos para o reino dos céus. É um caminhar, é uma jornada longa, a princípio difícil,
A princípio espinhenta, mas à medida que nós vamos nos modificando, vamos entendendo a nossa finalidade, vamos entendendo o quanto nós somos pedras preciosas para o Pai. Somos pérolas de grande valor, mas nós precisamos brilhar por nós mesmos. E aí nós, ao nos dirigirmos com esse brilho para essas moradas do Pai, nós vamos nos libertando das correntes que nos prendem à terra. É apenas uma questão de determinação de cada um de nós. Mas se nós não fazemos isso, se nenhuma crença nos liberta dessa escravidão que o nosso desejo nos traz, é necessário que alguém nos socorra, que alguém nos ajude. É necessário entender que viver essa crença e fazer dela uma ação edificante é o primeiro passo que resulta em bênçãos para o próximo e para nós mesmos. Acreditar é uma coisa, ter fé é outra coisa. Você pode não acreditar, você pode não ter fé, mas se você é caridoso, você já pratica a isenção do orgulho e do egoísmo. Porque muitos nos perguntam, por que eu não tenho a fé que você tem? Muitos nos perguntam, por que eu não acredito como você acredita? E não perguntam a si mesmo, o quanto eu sou um homem bom ou uma mulher boa. O quanto eu sou generoso. O quanto eu ainda preciso melhorar. Não pergunta a si, pergunta ao outro, procurando respostas que possam levá-lo para onde nós já estamos. Mas a nossa jornada para nos colocar onde nós estamos é uma caminhada individual. Ela é única. Podemos até começarmos a jornada juntos, mas cada aspecto dessa jornada, para mim será de uma forma e para o outro de outra forma, no mesmo caminhar. E eu poderia chegar ao final mais caridoso, mais generoso, e o outro irmão sequer se modificou. A vontade que nós precisamos ter é que o processo da caridade é uma experiência emocional. Emocional. E muitos de nós já nos emocionamos quando fazemos um pequeno ato em direção a alguém. Nos toca profundamente e você se pergunta, nossa, por que eu fiquei tão emocionado ao socorrer essa pessoa que eu sequer conheço? Mas há um campo de energia ali, de reciprocidade entre a generosidade com que você o ajuda e a generosidade com que ele recebe. A caridade aplicada de ambos os lados. Essa é uma conquista da nossa inteligência. É uma experiência que nós vamos viver e não vamos esquecer. Porque se nós conseguirmos a prática da caridade por nós mesmos, sem nos obrigarmos, sem nos dedicarmos a isso, nós já alcançamos essa alteração da nossa consciência. Ela já é automática em nós. Não precisamos fazer esforço. A princípio, talvez. Mas ela se torna automática em nós e em torno daquilo que nós conhecemos. Portanto, fora da caridade não há salvação. Precisamos entender que o aspecto de salvação é a ação de salvar. Salvação, a ação de salvar. Se eu pratico a ação de salvar, eu estou salvando principalmente a mim. Porque eu pratico algo desinteressado, algo que vai me proporcionar eu estar ciente e viver consciente da necessidade de olhar para o próximo, como Jesus sempre olhou e continua olhando para todos nós. Portanto, Jesus nos diz que a caridade está na parte mais profunda do amor do Pai. Porque a caridade se espalha por todos os momentos em nossas vidas. Desde o momento que nós acordamos até o momento que vamos dormir, ou melhor, desde o momento que nós reencarnamos, que nós nascemos, até o momento que nós desencarnamos e voltamos para a espiritualidade. Nós vamos nos livrando desse processo do egoísmo, como o doutor da lei, que buscou Jesus, esse doutor da lei. Esse doutor, ele era o representante, por excelência, da falta de caridade naquela comunidade em Jerusalém. Eles praticavam caridade dentro do templo, mas para fora eles exploravam as viúvas, eles eram
usurários, eles eram violentos, eles eram agressivos, eles cobravam até o último centil das dívidas que os outros tinham com ele. Não havia caridade, mas no templo vestiam a máscara da caridade. Ele sabia que o mestre, esse doutor da lei, sabia que o Jesus era um homem de bem. Ele sabia que Jesus era o Messias. Ele não tinha dúvidas. E ele sabia que aquele com quem ele estava falando era exatamente o que a Escritura disse que chegaria. Mas ele representava a sombra coletiva, o egoísmo coletivo, o orgulho coletivo. Ele representava a comunidade invejosa, a comunidade ciumenta. Ele representava aqueles que queriam pegar um homem de bem numa armadilha. Esse era o doutor da lei, representando os seus pares. Ele se perguntava, mas havia toda uma comunidade por trás dele, querendo saber o que era necessário para ganhar o reino dos céus. Mas Jesus não se deixa pegar. E ele se sente incapaz, esse homem, de ser semelhante a Jesus. E muitos nos perguntam, como eu posso fazer o que Jesus fez? Jesus era Jesus. Muitas vezes nós falamos isso. Estou muito distante desse mestre. Mas se todos foram criados simples e ignorantes, Jesus também foi. E ele está onde está, além de onde ele está, por esforço próprio. Por praticar a caridade com todo o seu amor, com todo o seu interior vibrando em luz. Portanto, Jesus não se deixou levar pela inferioridade do outro. Não se permitiu perturbar e não se permitiu cair no ridículo, dizendo o que ele esperava. Terminando nesses últimos 3 minutos, nós temos uma passagem importante que é a parábola do bom samaritano, que é um poema nessa parábola. Essa parábola mostra a humanidade, porque quando nós vamos lê-la conscientemente, nós jamais voltaremos a pensar que a parábola é uma simples história, porque passa um sacerdote, passa um levita, os representantes da lei e da igreja da época, e passa o samaritano, que era desprezado pelos judeus, era inimigo deles. E quem é que está caído ao solo? Espancado, ferido à porta da morte? Um judeu, um inimigo. E passam os seus cômpares e vão embora. Não há caridade, há egoísmo, nada mais. Mas o samaritano, aquele que é a ralé para os judeus, o socorre. Pratica esse amor, pratica essa essência. E aí Jesus o usa como exemplo do que é ser caridoso. Essa forma nobre de auxiliar, essa forma nobre de você tornar-se livre, essa forma nobre que acaba sendo o que Jesus diz, vai e faz o mesmo. Essa palavra, esse verbo, esse imperativo é para nós, hoje também. Vai e faz o mesmo. Faça o que a lei manda. E você estará assim, angariando o direito do reino dos céus. Você estará angariando o direito de ficar à direita, junto com as ovelhas. Porque as ovelhas são mansas e pacíficas. As ovelhas são aquelas que seguem o pastor, o bom pastor. E Jesus nos fala fortemente sobre isso. A ovelha conhece a voz do pastor. Porque se você não conhece a voz do pastor, você pode seguir um mau pastor. Você pode seguir um pastor que te levará para o abismo, que levará para a perdição de si mesmo. E não haverá como reclamar, porque você não reconheceu a voz do bom pastor. Você seguiu a voz do orgulho, você seguiu a voz da humildade, do egoísmo, você seguiu a voz da humilhação. Ajudar é se auxiliar, é libertar cada um de nós de uma forma nobre para que nós possamos nos tornarmos cada vez mais livres. Praticar caridade não necessita dar dinheiro, não necessita dar cesta básica, não necessita dar roupa ou abrigo. É necessário fazer isso para o encarnado, mas a prática da caridade não nos custa nada. Quanto mais nós doamos, mais rico nós ficamos.
E mais generosos nós somos, porque os bens materiais perdem o seu valor, que nos cegava, que nos atraía e nos enganava. Todos nós seremos um dia o bom samaritano da parábola de Jesus, mais cedo ou mais tarde. 8 horas, terminei a minha preleção e eu agradeço esse momento que nós estamos vivendo. Vou fazer a prece para encerrarmos, para nos unirmos aos amigos espirituais que caridosamente aqui estão para nos socorrer nas nossas necessidades mais profundas do nosso eu, naquilo que nós pedimos com muita sinceridade ao Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, que o Teu Evangelho cale em nosso coração, que possamos trazê-lo dentro de nós, que ele crie raízes, que ele possa crescer, florescer, dar frutos, para que sejamos a terra boa, onde nós poderemos produzir caridade, poderemos produzir fraternidade, poderemos produzir o fruto do amor, o fruto do respeito para com o nosso próximo. E tenhamos em nossos corações a generosidade de chamá-lo de irmão e acolhê-lo e ampará-lo na sua dor e nas suas necessidades. Que continuemos, Mestre amado, seguindo os Teus ensinamentos e colocando-os em prática no nosso dia a dia, para que possamos ficar sempre à sua direita, hoje e sempre.